Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este livro é um livro que nos tem aberto o estudo a outros livros e hoje não vai ser exceção. A semana passada tivemos com a Gênese, não é? Ver aqui as reflexões de Allan Kardec sobre o universo, sobre o cosmos e principalmente, que era o tema da semana passada, sobre o espaço. E nós hoje, além do livro O Céu e o Inferno e o livro A Justiça Divina segundo pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, vamos também refletir um bocadinho sobre uma lição muito importante que está no livro Instruções Psicofónicas, que foi também uma psicografia de Chico Xavier, foi e é, não é? Uma psicografia de Chico Xavier, mas por espíritos diversos. E quem tiver à mão é o capítulo 38. E assim, e porque temos muita coisa aqui para ver hoje, para ligar umas coisas com as outras, vamos já elevar o nosso pensamento mais alto e vamos começar com a nossa prece, está bem? Assim eu convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, respirarem calma e profundamente, e levando o pensamento ao mais alto, ao nosso amado Mestre Jesus. Vamos imaginá-lo lindíssimo, sorridente, brilhante, afável e carinhoso como só ele pode ser. E vamos imaginá-lo de braços abertos a abraçar-nos, a abraçar o planeta Terra, a abraçar cada um de nós. E todos nós estamos envolvidos pela luz maior do nosso Pai Celestial, brilhante, viva, inteligente e criadora. Amado Mestre Jesus, de amor e bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome também aprendermos as verdades maiores das leis divinas, refletirmos sobre as lições maravilhosas que estes seres da luz antes de nós nos trouxeram, para que possamos entender um pouco mais e daquilo que nos foi revelado, para conseguirmos compreender quem somos, onde estamos e para onde vamos, ampliando assim a nossa consciência, fortificando a nossa esperança e desenvolvendo o nosso amor fraternal por todos. E te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje estamos com o capítulo 3º do livro O Céu e o Inferno, e o item de hoje é o item 4. Este capítulo 3º fala sobre o céu. E diz-nos assim o item 4. As ideias do homem são proporcionais ao que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deve ter dado um outro curso às ideias. Sobre o domínio desses novos conhecimentos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. E onde o céu está? Diante dessa questão, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Com a natureza deste último e os atributos de Deus, sendo tomados como ponto de partida, chega-se à conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. E aqui vimos no primeiro parágrafo que, de facto,
As ideias do homem são proporcionais ao que ele sabe, portanto, nós abrangemos o conhecimento dentro da medida daquilo que sabemos. E, portanto, no final do segundo parágrafo, ele nos diz que é partindo do conhecido que se chega ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. Isto quer dizer que, quanto mais nós aprendemos, mais conhecimento nós temos. E, portanto, quanto mais nós aprendemos, mais chegamos ao desconhecido, porque quanto mais aprendemos, mais sabemos, mas mais dúvidas temos e mais avançamos. E o Espiritismo, de facto, vem-nos trazer todas estas verdades e mais, que nós somos seres progressivos, progressistas e evolutivos, somos seres imortais. Somos seres imortais e por isso o céu está aonde? Em seres imortais que somos. E eu, para responder, eu não. Neste caso, pelo cunho do nosso querido e amado Chico Xavier, na lição 24 do livro Justiça Divina, e numa reunião pública de dia 24 de abril de 61, no item 24 deste livro, intitulado A Céu, logo no último parágrafo, e só nos interessa agora o último parágrafo, diz-nos assim: é por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidão ilimitada, onde está o céu? Em toda a parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de nós. Então perguntamos de novo, que é o subtítulo do estudo de hoje: onde está o céu? E Kardec respondeu aqui, e Chico nos trouxe aqui em psicografia, nesta reunião, que de facto o céu está em toda a parte e o céu está dentro de nós. Disse-nos Jesus há 2023 anos. E nós perguntamos agora o seguinte: então, se o céu está dentro de nós, o céu está onde? Está dentro de nós onde? E para respondermos um pouco mais a essa questão, vamos aqui ao livro das instruções psicofónicas, no item 38, que é uma comunicação ditada a Chico por Lourenço Prado. E tem a seguinte introdução. Em nossa reunião de dia 25 de novembro de 1954, felicitou-se nosso grupo com a presença do espírito Lourenço Prado, que pelos canais psicofónicos nos ofertou expressiva palestra acerca do pensamento. Lourenço Prado é um escritor largamente conhecido nos arraios do espiritualismo em nosso país e autor de vários livros de grande mérito. Sua palavra, na alocução que transcrevemos, versa sobre sintonia, equilíbrio, colaboração em nossa vida mental. E por aqui já sabemos um pouco mais. Onde é que está o céu? Está dentro de nós, diz-nos Jesus. Está dentro de nós, está no nosso pensamento. E o pensamento ou o corpo mental é um dos corpos, atributos do espírito. E, portanto, nós podemos dizer também que o céu está na nossa consciência, não é? E diz-nos então Lourenço Prado, neste livro, Instruções Psicofónicas. Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina à visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental.
como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. O céu, como domicílio espacial da beleza, existe realmente, porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, o céu é faixa de pensamentos glorificados, a que nos ajustamos com todas as criaturas do nosso degrau evolutivo. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, ou seja, os poderes da nossa mente, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado do ontem. E este reflexo condicionado do ontem são os nossos grilhões, que nós ainda não aprendemos a libertar-nos. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E continua ele. A lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o património de revelações do moderno espiritualismo, para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo neste mesmo sentido. A mente do mundo é a psicosfera que envolve o mundo. A mente do mundo é o somatório dos pensamentos dos seres encarnados e desencarnados que fazem parte do planeta Terra. E, portanto, nesse sentido, nós ao entendermos e ao aprendermos a pensar, nós estamos, como nos diz aqui Lourenço Prado, ajudando a mente do mundo no mesmo sentido. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. E, portanto, o pensamento não é atributo da encarnação. Não é atributo do corpo físico, não é atributo do duplo etéreo. O pensamento é atributo do espírito. E o trabalho que nós fizermos no nosso pensamento, a educação que nós formos dando a nós mesmos, na forma como pensamos, é a evolução que perdura e que ajuda à evolução também do nosso espírito, ajuda também à abertura e à amplificação da nossa consciência. E continua Lourenço Prado: evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom, na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio. Agimos com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. A obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes, provocando em nosso desfavor os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda a sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até ao crime.
Lembremos-nos assim da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos de maneira a avançarmos para diante, errando menos. Porque, queridos companheiros, errar é próprio deste plano. E, portanto, nós nem devemos ter medo de errar, nem devemos ficar com vergonha porque erramos, nem devemos sentir-nos culpados porque erramos. Porque a aprendizagem, a evolução e o progresso, a todos os níveis, é feito por tentativa e erro. Porque nós aprendemos com o erro. E quando tentamos outra vez, evitamos aquele erro, não é? E, portanto, nós estamos exatamente num mundo de provas e expiações ainda, onde o erro é comum, onde o erro é perpetuado por todos, no seu processo evolutivo de tentativa para melhorarmos, e por isso, às vezes, como não sabemos e estamos a aprender, nós erramos. E está certo. O que pode não estar certo é se nós não aprendemos com o erro. Mas se nós estamos atentos e já sabemos todo este processo que existe em nós já sabemos que vamos errar. O que nós devemos ter sempre é a coragem de tentar de novo. A coragem de pensarmos que somos seres em evolução e que o erro é próprio desta dimensão. Mas muito mais valoroso que o erro é a esperança e a coragem de tentar de novo. E aprendendo com os erros, vamos assim gradualmente errando menos. Mas erramos todos. Todos erramos. Mais uns que outros. Porque uns já aprenderam algumas coisas, outros estão a aprender. Mas todos erramos. Ainda chegará o tempo em que não vamos errar, mas ainda erramos. A matéria, diz-nos Lourenço Prado, que nos obedece ao impulso mental, é o conjunto das vidas inferiores, que vibram e sentem a serviço das vidas superiores, que vibram, sentem e pensam. E esta diferença deixou-me a refletir bastante. Reparem, o conjunto das vidas inferiores que vibram e pensam. Mas as vidas superiores vibram, sentem e pensam. E, portanto, as vidas inferiores vibram e sentem. E as vidas superiores vibram, sentem e pensam. E aqui está a grande diferença. Aqui está já o passo maior no processo da nossa própria evolução. É quando nós saímos do estado de vibração, e o estado de vibração é um estado muito emocional de ação e reação, é um estado em que nós estamos muito aflorados com o controle emocional dessa mesma vibração, mas sem controle da nossa própria mente. E quando nós começamos a controlar as nossas emoções, porque as racionalizamos, quando nós entendemos os nossos sentimentos, porque os acolhemos em nós, sejam eles positivos ou negativos, sabemos que fazem parte de nós e nós temos que os transmutar em vibrações maiores, quando eles não são bons. Nós já estamos a pôr a estas duas situações de vibração e de sentimentos o pensamento. E ao pormos o pensamento, nós estamos a criar aqui um processo de racionalização. E diz-nos Lourenço Prado, o pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. E não é raciocinar só em termos materiais ou quantitativos, que é muito importante. A questão do processo quantitativo, da racionalização dos processos do dia-a-dia e da matéria, ou dos profissionais, situações, enfim, que nos são solicitadas. Mas o mais importante do pensamento raciocinado é quando nós raciocinamos qualitativamente, ou seja, estamos a aprender a pensar
com lógica, acerca de nós mesmos, acerca dos nossos sentimentos, acerca das nossas vibrações, que no fundo são as emoções. Estamos a entendê-las, porque é que nos emocionamos daquela maneira, porque é que sentimos daquela maneira, e portanto, ao pensar sobre estas situações, ao racionalizar sobre nós mesmos, nós não só nos vamos conhecendo melhor, como vamos aprendendo a conquistar esse pensamento raciocinado, que nos dá a capacidade de nos prepararmos para sermos seres de vibração mais elevada, sermos seres mais compreensivos, porque aprendemos que todos temos erros, que todos temos emoções, que todos temos sentimentos, aprendemos a perdoar-nos a nós próprios, aprendemos a perdoar aos outros e aprendemos a preparar-nos para verdades cada vez maiores, cada vez mais amplas, e assim trabalhamos a nossa consciência, de forma a ela ficar mais expandida. Isto quer dizer o quê? Ficar mais receptiva às verdades maiores que ainda temos para aprender. Porque nós ainda sabemos muito pouquinho, não é? Nós ainda sabemos muito pouquinho. E diz-nos Lourenço Prado: procuremos desse modo aperfeiçoar a nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. E o pensamento correto é o pensamento que está de acordo com as leis divinas. É o pensamento ético. É o pensamento respeitoso. É o pensamento responsável. Responsável não só com respeito às leis dos homens, mas principalmente responsável e ético com respeito às leis divinas. Infortúnio é o pensamento deformado. E aqui temos claramente a lei de causa e efeito, ou a lei e agora falhou-me a palavra, a lei de causa e efeito. A ação, era a palavra que me falhou. A lei da ação e reação, não é? Portanto, o infortúnio é o pensamento formado, ou seja, infortúnio porquê? Pois se nós semeamos vendavais, escolhemos tempestades, não é? Se nós acabamos por ter uma ação que não está alinhada com as leis divinas, pois nós já sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter o retorno dessas nossas ações, e aí temos o dito infortúnio, não é? Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a cooperação dos servidores que lhe assimilam as ideias. O mundo novo que estamos aguardando é a construção divina, mentalizada por Cristo, na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele para com Ele vencermos. Eu gostei muito desta lição de Lourenço Prado, porque de facto, respondendo à questão do nosso estudo de hoje, onde está o céu? O céu está dentro de nós, como nos disse Jesus, não é? Portanto, Jesus disse-nos: o reino de Deus está dentro de vós, e o céu é o reino de Deus, não é isso? E portanto ele está dentro de nós. E dentro de nós onde? No nosso corpo mental, no nosso pensamento, na nossa capacidade de racionalizarmos a nossa vida, dizendo de outro modo, de nós conduzirmos a nossa vida, nós termos a liberdade de segurar a nossa vida com as nossas próprias mãos e cada vez mais deixarmos de ser bambus ao vento. E aqui no vento nós podemos pôr muitas coisas. Nós podemos pôr as vibrações mais baixas, que volta não volta nos abanam, como o vento nos bambus, que nos tiram do nosso foco. Isso acontece a todos nós, principalmente quem tem mediunidade, e principalmente nos dias de hoje,
onde a psicosfera da Terra está realmente muito densa, muito pesada, instigada pelos medos, instigada pelos materialismos, instigada por todos estes problemas que nós estamos neste momento a viver, não é? Mas eu ontem ouvi um vídeo de um colega nosso que nos dizia exatamente isto. Nós fomos e somos seres muito corajosos, porque antes de reencarnarmos, nós escolhemos a nossa reencarnação, não é? Como nos diz o Espiritismo e como nós temos vindo a estudar em várias áreas do espiritualismo. E nós escolhemos reencarnar num dos momentos mais difíceis vibracionalmente do planeta Terra, que é esta transição que nós estamos a viver de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E neste mundo de provas e expiações, no final deste ciclo de provas e expiações, nós estamos a viver aquilo que antigamente eles denominaram como Apocalipse, não é? Apocalipse, no fundo, é este renascimento que nós estamos a viver neste momento, que é feito de uma triagem, de uma limpeza vibracional. No fundo, é aquilo a que Jesus chamou a separação do trigo do joio. E é preciso nós sermos muito corajosos, ou termos sido muito corajosos, para termos aceitado, escolhido e alguns de nós pedido para reencarnar exatamente neste período. Então, se nós temos esta coragem, quer dizer que nós temos esta fé construtiva e construtora de um mundo melhor, de querermos um céu dentro de nós, porque o reino de Deus está na nossa consciência, e a nossa consciência abarca o nosso pensamento. E, portanto, nós temos essa fé construtora, nós temos essa esperança e essa força e até essa certeza de que a luz vence a sombra e de que a força do nosso Pai Celestial e a inteligência que todos temos, porque somos filhos da mesma fonte, em união e harmonia, vamos construir e estamos a construir um mundo melhor. E, portanto, o céu é todo este trabalho que estamos a construir dentro de nós mesmos. O céu está em nós. Mas o tema do céu não se esgotou ainda, porque nós ainda só vamos no item 4 do capítulo 3º, intitulado O Céu. Ainda muito temos para explorar sobre o céu. E agora, queridos companheiros, eu abro, se assim o entenderem, para questões. Antes ainda, vou só fazer a prece de encerramento, está bem? Para depois ficarmos todos mais tranquilos nas questões que queiram colocar ou nos apontamentos com que queiram contribuir. Ora bem, eu peço aos seres de luz e paz que nos acompanham, nossos mentores e guias, sobre a égide do nosso amado Mestre e Governador do planeta Terra, Jesus, que nos acompanharam neste estudo, que protegeram a nós e às nossas casas para que este estudo pudesse ser realizado. Eu peço a todos que fiquem conosco, que agradeçam a sinceridade da nossa gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos hoje em reflexões tão profundas. A nossa gratidão por nos ter sido concedido reencarnarmos neste momento, neste planeta. A nossa gratidão por, de acordo com a nossa capacidade, estarmos a construir um mundo melhor. Porque é essa a nossa vontade. Porque é aí que está a nossa mente.
E é aí que está o nosso coração também. Um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo de bondade. E que para que possamos aprender o que é a paz, o que é o amor e o que é a bondade, te pedimos, amado Pai Celestial, que fiques com cada um de nós, envolvendo-nos na luz divina da tua amada bondade e misericórdia, do teu amor intemporal, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, agora sim, quem quiser abrir os seus microfones, colocar as questões ou contribuir com os comentários que entender. Eu não quero fazer grandes comentários, porque isto para mim é tudo novo e eu estava habituado, desde os meus tempos, a olhar o céu de outra maneira, ver as estrelas e principalmente quando era, ainda me lembro na parte militar, a orientação pela parte do hemisfério sul, Cruzeiro do Sul, e portanto eu só admitia, como é que é, a minha concepção do céu era só essa: está estrelado, o tempo ótimo, tudo bem. Se está negro, se está com nuvens, não se vê nada, isto para mim é tudo novo e é bom para ter novos horizontes e uma mente mais aberta em relação ao que já. De resto, olha, não consigo. Obrigado, Telmo. Eu As é que estrelas agradeço. existem na mesma, não é? Elas estão lá. Pois é, mas eu não tenho, nunca, Estão lá. sob esta perspectiva, nunca tinha percebido. Como eu lhe digo, estava uma perspectiva mais limitada. O céu está no grume, tudo bom. Está com nevoeiro ou nuvens, nada. Com o céu lá no sul, onde eu estava no sul, era um bocado mais aberto. Portanto, guiávamos até portanto, quando andávamos lá no mato, pelo Cruzeiro do Sul e por aí fora, tirava-se lá o azimuth, como se dizia. Eu só percebi ao céu através disso. Agora estou, ainda bem que isto está a acontecer. Pronto, agradeço. Obrigada, Telmo. Eu é que Obrigada. agradeço. Obrigado. Obrigada. Suzy e Manuela, querem contribuir também com algum comentário? É assim, eu não tenho muita coisa a comentar, só que gostei muito da leitura, e de facto faz-nos ver o céu sob um outro prisma. Faz-nos pensar mais um pouco no facto de nós termos ao pedido, ou já sabíamos que íamos reencarnar num período tão difícil. Acho que faz de nós pessoas diferentes. Pessoas, Seres. pronto, porque geralmente nós não pensamos nisso, né? Estamos cá e não pensamos nisso. E portanto temos que aguentar, que um dia tudo passará. Quando as escolhas são nossas, nós temos que ser perseverantes, não é? E Ninguém passa por elas. com calma e harmonia vamos superando, minuto a minuto. Já nem é Ninguém passa por elas em nosso nome. Pois. É isso mesmo, é minuto a minuto. Obrigada, Suzy. Nada. Manuela. Sim, primeiro também quero agradecer porque são luz que fica connosco ao longo do dia e muito mais. Em relação ao pensamento que a Suzy estava a fazer, eu queria também acrescentar que era aquela mensagem que Jesus nos diz: a cada dia chegam as preocupações desse mesmo dia. Ou seja, o nosso céu, o nosso inferno que todos nós temos dentro de nós, e só levamos connosco essa parte imaterial, o tal pensamento, o tal sentimento, se nós fizermos aquilo que Jesus nos disse, a viver um dia de cada vez, vigiai e orai, e aproveitar realmente apenas as preocupações, focarmos em cada instante. É mais fácil ver esse céu que ainda não vislumbramos, mas que queremos ganhar. Obrigada.
Obrigada, Obrigada. obrigada. Obrigada, Obrigada. obrigada. Ora bem, queridos companheiros, obrigada a todos. Uma noite abençoada para todos vós, com muita luz e muita harmonia. E o desafio está aqui colocado. Amanhã vamos ter o primeiro estudo sobre o suicídio, consciente e inconsciente. E é o grande desafio que temos para abraçar agora, não é? O nosso novo desafio que temos para abraçar. Ficamos assim com estudos todos os dias, com exceção às terças e às quintas, que é para nós descansarmos e meditarmos um bocadinho. Uma noite abençoada para todos e até amanhã, se Deus assim o Até permitir. amanhã. Boa Às Até noite. 9 amanhã. horas, Até uma Tudo bom. boa amanhã. noite. Saúde. Até Obrigada. amanhã. Para Boa todos. noite. Muito Boa obrigada. noite. Boa Tá. noite a todos. Obrigada, muita Boa paz. noite. Saúde. Obrigada. Deus.